Muito bem, hoje eu tenho o prazer de receber ele, que é vereador, pastor e líder do governo municipal na Câmara de Guarulhos. Vereador Gilvan Passos, seja bem-vindo, vereador. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar por essa oportunidade, a você de estar nos convidando para participar do programa, para falarmos um pouquinho da política da nossa cidade. E olha, a política que anda muito quente, não é só o tempo, não. Então eu vou pedir para você que está nos acompanhando, nos dizer de qual bairro você está nos acompanhando, hein? E também compartilhar, porque hoje nós vamos ter um assunto bastante quente com o pastor vereador, líder do governo, Gilvan Passos. Antes disso, eu quero dizer que a vereadora Carlinda Tinoco está nos acompanhando. Um abraço, vereadora. Boa noite, ligada com o grande Roberto Samuel. Obrigado, vereadora. Mais um dia de excelência. Obrigado por nos apoiar e trazer muito aprendizado. Cida Martins nos acompanhando, mandando um abraço para o pastor Gilvan Passos. Celso Pinheiro, obrigado aqui. Nelson Júcio. Essa semana tivemos uma sessão na Câmara Municipal, viu, Eduardo? E tivemos uma manifestação de algumas pessoas com relação ao aborto. E, pelo que eu entendi ali, a maioria dos vereadores abraçaram o que disse o juiz federal Antônio Pimenta, né? E eu queria saber o posicionamento do pastor com relação a essa discussão sobre aborto. Gilvan Passos. Eu sou a favor da vida. Nós temos que respeitar a mulher, sim. E o juiz, o doutor Antônio, ele foi muito claro no que ele falou. Nós assinamos a moção dos vereadores Wesley Casaforte e do pastor Wellington Bezerra. A maioria dos vereadores assinaram aquela moção que foi para Brasília, né? A maioria dos vereadores assinaram, vereadores e vereadoras, contra o aborto. E o juiz, naquele momento, quando ele usou a tribuna livre, Roberto, ele foi muito feliz quando ele diz o seguinte: toda mulher tem o direito de não ser mãe. Sim ou não? Sim. Tem os métodos para evitar. Eu não quero. É um direito da mulher e nós temos que respeitar essa opinião da mulher, essa decisão dela. Porém, a partir do momento que ela está gestante, opa, pera um pouquinho, ali já tem uma vida ali dentro. As pessoas diziam assim, não, mas a mulher ela tem que ser respeitada e ela merece todo o nosso respeito, o corpo é dela, sim. Quando as pessoas perguntam na rua, mas um estupro, mas o que diz já o artigo 128? Já diz o quê? Nesses casos de uma gravidez indesejada, que é do estupro, que traga risco de morte para a mãe, para a própria criança. Então, já a lei, nesses casos, ela já é mais frágil a isso, ela já permite, já contempla isso. Agora, se a lei já contempla isso, em que caso que eu vou fazer? Eu me arrependi. Poxa, 12 semanas, já tem ali uma criança ali, ó, já tem um feto sendo gerado ali, uma criança sendo gerada. Espera um pouquinho. Aí eu me arrependo porque eu não estou preparada para ser mãe. Mas não importa aquela vida que está ali dentro. Então, com todo respeito, mas a minha posição, eu sou contra o aborto, eu sou a favor da vida. E a lei já respalda em outras situações indesejáveis da mãe, como o estupro, como nós acabamos de dizer aqui. O Rubens Roque Moraes está dando boa noite para nós aqui. E também o Ricardo França, viu, Eduardo? Ele que é o presidente da SEAG. Está mandando boa noite para o Gilvan e para mim também aqui. Aí. Vamos lá, doutor Nelson Júcio, já falei. Carlinda Tinoco, Celso Pinheiro. O Roberto, quem será o candidato a prefeito do PT na convenção? Olha, nem os petistas sabem, viu, Celso? O negócio lá tá bravo. A Cida do Consegue Tabuão nos acompanhando. Obrigado, Cida. Abraço, Cida. Jaciara, você tá por onde, hein? Fala para nós aqui. A Carlinha tá falando, boa noite, líder pastor. Abraços.
Abraço, vereadora. Deus abençoe. A paz. Weber Alex está dando boa noite para nós. Mário Cotrim. Boa noite, Samuel. Parabéns pelo programa e uma boa noite especial para o vereador, líder do governo e amigo Gilvan Passos. Boa noite a vocês também. Teve uma passagem na pasta da Segurança Pública de Guarulhos. É verdade, viu? Eu tinha esquecido de falar isso aí. Viviane Bovolenta nos acompanhando. Cida está dando boa noite aqui para a vereadora. O Edson Silva Guedes está conosco aqui, mandando um abraço para o vereador. Ricardo Melquiades, hoje temos todos os meios necessários para prevenir a gravidez, está dizendo o Ricardo Melquiades aqui, obrigado. Roberto, grande abraço, dê um abraço do meu amigo e líder Gilvan Passos. Esse tema é muito importante para o conhecimento dos nossos munícipes. Vereador, o senhor não tem medo de se posicionar, já que hoje em dia o discurso que é sempre pró-aborto? Eu acho que quando você tiver medo, você não pode ser um homem público. Outra coisa, as pessoas que são a favor, o que elas defendem? Elas têm uma posição. E nós temos uma posição contrária. Então eu acho que tem que haver o respeito. A democracia é isso. Aqueles que defendem por que eles defendem isso, e eu estou explicando o porquê que eu defendo. Né? Imagine se minha mãe, há um tempo atrás, depois de 12 semanas que ela estava gestante, ela chegasse e falasse para o meu pai, olha, eu acho que eu não estou preparada a ser mãe, eu não estaria sentado aqui, você não estaria sentado Sim. aí. As pessoas que estão nos assistindo não estariam sentados onde estão. Então nós não estamos falando de uma gravidez indesejável que a pessoa quis. Agora, qual é o motivo? Qual é o motivo de eu não ter me arrependido depois, Roberto? Espera um pouquinho. O pessoal, aliás, Gina Passos está nos acompanhando aqui, Edson Silva Guedes. Sou da seguinte opinião: se pode matar o inocente, pode ter pena de morte para bandidos que cometeram crimes hediondos. O Edson Silva Guedes está aqui. A Jaciara está nos acompanhando lá do Parque das Nações, vereador. Um abraço a todos que estão nos acompanhando aí, viu, gente? Obrigado. O que o pessoal fala é o seguinte, vereador, que hoje em dia as mulheres pobres acabam fazendo aborto em clínicas clandestinas e as mulheres ricas fazem aborto em clínicas particulares, bem estruturadas. Então as mulheres pobres morrem muito mais facilmente. Com a descriminalização, o SUS poderia fazer esse aborto. Tá, mas esse é o grande argumento. Mas qual que é o argumento que eu defendo por que eu fiquei grávida? Mesmo sendo pobre ou mesmo sendo rica? Porque, me corrija, Roberto Samuel, se eu estou errado, mas o posto de saúde distribui preservativo de graça? Inclusive masculino e feminino. Feminino e masculino. Anticoncepcional? Sim. Ah, tá bom. Com todo respeito a todos que nos assistem, não gostam do preservativo, mas tem o anticoncepcional. Sim. Então hoje eu não posso dizer, não, mas ela não tem o dinheiro para ir na farmácia e comprar uma cartela de anticoncepcional. Eu não tenho dinheiro para comprar um preservativo. Ok, mas é distribuído gratuitamente em todos os postos de saúde. São feitas campanhas. Porque quando isso começou, você se lembra bem, principalmente o preservativo, foi quando surgiu o HIV. Foi. Tá certo? De lá para cá, só aumenta. No carnaval, quem vai para o carnaval pode ver que lá na avenida estão distribuindo, salões de baile, enfim. E o posto de saúde também distribui tanto o anticoncepcional como o preservativo masculino e feminino. Então a pergunta é, por que então a mulher pobre, como elas defendem, não é só para as mulheres pobres, mas por que ela ficou grávida? Se não foi em nenhuma dessas situações que nós falamos. Não foi vítima de estupro, não foi a força, quer dizer, não está correndo risco ali de morrer naquela gestação, ela ficou grávida. Então eu me arrependo depois de 12 semanas de ter ficado gestante e vou tirar. Então isso, ao meu ver, eu respeito quem acha que não, mas eu não. Como é que eu vou segurar esse argumento? Então eu sou pobre. Então, depois de 12 semanas, eu me arrependi, porque eu não tomo anticoncepcional, eu não uso preservativo, mas aconteceu e agora eu não quero. Muita gente diz
vereador, que a vida, na verdade, só é vida depois de 12 semanas, que antes parece que está se formando ainda o sistema neural, né, os nervos e tal, e aí seria um dos argumentos. Bom, cientificamente, eu não sou médico, não sou cientista, mas das pessoas que eu vejo falarem sobre isso, não é isso que elas falam. Agora, mesmo, tá bom, depois de 12 semanas, mas a partir do momento que a mulher ficou grávida, já tem uma vida ali dentro, Roberto. Ela está em formação, mas ela já é uma vida. Então, vamos descartar? Desculpa, eu tenho dificuldade de entender isso, Imagine como o mundo estaria se no Brasil, por exemplo, isso fosse liberado. Quantas pessoas iriam se arrepender? Quantas pessoas não teriam nascido? Às vezes, até essas pessoas mesmo que hoje defendem tudo tal, e se a mãe tivesse feito isso também? Ela não estaria aqui para defender. Então, volto a dizer, eu não sou o dono da verdade. Mas como cristão, como as pessoas que foram ontem ali da Igreja Católica, representando a Igreja Católica, logo depois do juiz teve uma se eu não me engano, acho que Priscila, que falou... que é da Coordenadoria em Defesa da Vida. Exatamente. Ela falou também muito bem, ela deu exemplos ali. Quer dizer, então, espera um pouquinho. Quem é cristão, quem não é, eu respeito, mas quem é... Pô, a Bíblia é clara, a palavra de Deus é claro sobre a família, sobre o respeito ao próximo, para não matar, está lá nos 10 mandamentos. Então, eu defendo a vida, eu sou contra o aborto. A vereadora Carlinda Tinoco escreve o seguinte: a mulher é vida, existem meios para se cuidar, o feto tem que ser respeitado e viver a vida, não ao aborto. A lei já respalda a mulher quando precisar aborto, em momentos pontuais diante da lei. Vereadora Carlinda Tinoco. Exatamente, vereadora, obrigado pelo comentário. A senhora tem toda a razão e obrigado aí pelo comentário. Edson Silva: tem tantos meios de se evitar a gravidez, só engravida quem quer. Hoje tem muitas opções de se evitar. Edson Silva. Ricardo Melquides: no meu ponto de vista, aborto é crime, exceto as condições do artigo 128 do Código Penal. Isso eu só me lembro desse argumento, porque eu também sou contra qualquer tipo... Aborto é um negócio complicado, né, vereador? Sim. Porque eu conversei com algumas pessoas, porque a mulher que comete aborto, ela também tem uma sequela moral no sentido de psicológico. Ela sofre também. E algumas mulheres ficam marcadas para o resto da vida, porque ela acabou cometendo esse aborto, e isso ficou uma marca nela. E às vezes o aborto, seja qual jeito que for, pode ser feito, traz problemas, porque fazer um aborto é complicado para o corpo da mulher também. Sim, ela fica abalada emocionalmente, Isso. Né? Psicologicamente, fisicamente. Tem umas que correm o risco até de não poder mais gerar, de ficar grávida. Sim, eu conheço alguns casos. Não é? Então, olha só como a mulher também ela passa um perigo muito grande, né? É uma pessoa que fica... E é o que você falou. Pode ser que daqui 10 anos, 20 anos depois que ela cometeu isso, ela se lembre e chore com isso, né? De dizer, poxa vida, eu naquela época, eu era jovem, se fosse hoje eu não faria e tal, que ela também se arrepende. Se depender de um voto seu... Não. Eu sou a favor da vida. Dr. Nelson Júcio: laqueadura e vasectomia são métodos autorizados e não matam vidas. Pensem nisso, Dr. Nelson Júcio. Exatamente, Dr. Nelson. Também. Bruna Bovalente está dando boa noite para nós aqui. Esse assunto é muito complicado, viu, doutor? Nós estamos aí com o engenheiro, não é da área, o engenheiro Eduardo Henrique Martins, mas é um assunto muito dolorido. Aproveitando esse tema de tanta repercussão, escreve o Mário Cotrim, devemos reforçar também programas para a conscientização, vereador, com as alunas nas escolas. O processo de se tornar uma gestante é de muita responsabilidade. Exatamente, Mário. Tem que ser dito sim isso, né? Não incentivando,
né? Não incentivando que a criança, o aluno já comece a ter uma vida sexualmente ativa muito cedo, que isso é problemático, mas é exatamente o que o Mário está falando, é conscientizar as pessoas, tanto o aluno como a aluna que estão ali, né, da responsabilidade que tem, do risco que é. Por isso que quando começa a falar muito sobre educação sexual nas escolas, a gente tem que pensar o seguinte, é meio complicado, tem que ser tratado com muito tato. Claro. Eu particularmente, eu acho, quando a escola toca nisso e tal, mas acho que o primeiro lugar que tem que se falar, Roberto, é dentro da sua casa. Sim. Você como pai, sua esposa como mãe, é sentar com o filho, sentar com a filha e conversar sobre isso. Não deixar, como há muito tempo atrás, né, que isso era um tabu para o pai e para a mãe falar com o filho a respeito disso. Sim. E quantos não aprenderam na rua? De forma errada. De forma errada. Então eu acho que isso tem que acabar. Graças a Deus que dentro das igrejas esse tabu está acabando. Eu ia te perguntar justamente isso. Qual o posicionamento da igreja, que hoje sabemos que as igrejas evangélicas e católicas têm um papel fundamental na vida de muitas famílias. Qual o posicionamento da igreja que o senhor congrega? Bom, primeiro que quando você fala sobre isso, as pessoas na rua dão risada de você. Mas lá nós defendemos para os nossos jovens, nós explicamos para os nossos jovens que a vida sexual começa a partir do momento que um casa com o outro. Você falar isso hoje, as pessoas vão dar risada de você. Nós estamos falando o que está escrito na Bíblia. Agora, cada um, e não é por isso que você vai mandar prender a pessoa, você vai expulsar. Não é nada disso. Não é isso. E acontece, e você vai dar todo o apoio para aquela família que aconteceu, tanto o rapaz como a moça receberão o nosso apoio, tudo, mas nós explicamos. É a orientação. É a orientação. O que a Bíblia diz. Agora, Deus também deu livre-arbítrio para cada um, mas nós orientamos os nossos jovens nesse sentido. E também falamos sobre outras coisas, sobre o tema do aborto, o que é uma gravidez, o que é você não estar preparada para aquilo, às vezes com 15, com 16 anos. Você já pensou que... porque um filho é bênção, uma criança é bênção para a sua vida. Mas quando você já está preparado para isso. Perfeito. Né? Agora, imagine, o menino com 15 anos ficando pai. A responsabilidade, ele está preparado para isso? Nem financeiramente. Nem financeiramente. A menina está preparada para ser mãe? Não vai poder ir para a escola, a não ser quando... Vai parar de estudar. Vai parar de estudar, às vezes não tem condições de trabalhar, ou deixa a criança muito cedo com a avó que tem que fazer aquela parte. Enfim, hoje quanto é que custa um pacote de fralda? Não é barato. Não. Então não antecipem nada. Esse é o meu conselho. Agora, todos têm o livre-arbítrio. Belas palavras do pastor. Tá certo. Perfeito. Carlinda Tinoco, tá nos obrigado, vereador. O vereador está ligadíssima no nosso programa aqui. Obrigado a ela. E ela fala o seguinte aqui: o aborto tem consequências físicas e emocionais para as mulheres, incluindo riscos para a saúde mental e física, a curto e longo prazo. Tenho amigas que sofrem até hoje. Exatamente, vereador. E obrigado por estar acompanhando, estar participando do programa, porque todos os comentários que a senhora fez acrescentou e acrescentou muito, não só para nós que estamos aqui na mesa, mas para todos que estão nos acompanhando. Muito obrigado, concordo plenamente com a senhora. Mário Cotrim, a família é o grande pilar para a boa formação da consciência e responsabilidade dos filhos. Mais diálogo entre pais e filhos. Mário Cotrim. Exatamente, Mário, é o que a gente diz, né? O que eu acabei de falar. Essa parte cabe ao pai conversar, à mãe conversar. Não pode ter esse tabu, porque senão alguém vai ensinar. E é complicado ele aprender na rua. Luiz Carlos Peninha está nos acompanhando aqui. Quero agradecer muito você, Peninha. Político que apoia o desemprego não merece a credibilidade da população. Obrigado, Peninha. E o doutor Nelson Júcio, ele faz uma pergunta que é de um outro tema, mas eu acho que é interessante, que eu acho que dá para encaixar de alguma forma. Pergunta para o líder do governo se existe ou existiu um melhor planejamento para o desenvolvimento de nossa cidade e para que o povo fosse melhor assistido nas suas necessidades básicas.
E o que efetivamente está se fazendo para o cumprimento desse planejamento, se é que ele existe? E por último, como os vereadores estão reagindo às obras que estão sendo realizadas hoje? Doutor Nelson, foi muita coisa, não? Bom, doutor, é claro que a cidade de Guarulhos, a segunda cidade do estado, o senhor imagine isso, bom, eu tinha 14 anos de idade, 13 anos de idade, ainda quando os ônibus passavam ali na Dom Pedro, onde não era calçadão, né? O centro de Guarulhos, banco, você tinha que vir aqui mesmo, no centro de Guarulhos, você tinha que estar no centro para ir num banco, para pagar uma conta, não tinha aquela facilidade. E naquele momento, Guarulhos foi projetado uma cidade pequena que ninguém esperava que ela crescesse do jeito que ela cresceu hoje. Então hoje Guarulhos ele tem vários centros. Então o senhor tem o centro, que foi o primeiro, aqui na Dom Pedro, na Praça Teresa Cristina, aqui na Praça Getúlio Vargas. Mas se o senhor for lá na Vila Galvão, tem um centro. Grande. Grande, tem bancos, tem lojas. Aí nós saímos dali, se o senhor for lá na Ponte Grande... Não precisa ir tão longe, vai mais perto. E você vê que eu fui... E agora eu vou mais longe ainda. Chega no São João. Passa pelo Taboão, também outro centro. Perdão, vamos parar ali no Taboão primeiro, na Praça 8. Banco, tem tudo. Banco, lojas, posto de gasolina, feira. A pessoa de lá não precisa vir aqui. São João? São João, Pimentas, Bom Sucesso. Soberana. Então, olha como Guarulhos cresceu. E hoje, para nós projetarmos, por exemplo, vamos melhorar o trânsito do centro de Guarulhos. Como? A não ser que você saia desapropriando casas, lojas, para poder ampliar avenidas. Vamos pegar Juscelino Kubitschek. Precisa ampliar ali a via. Mas para ampliar, você vai ter que desapropriar as casas, comércio, banco, posto de gasolina, igreja. Alguém quer isso? Então, senhor Nelson, é complicado hoje você fazer um novo projeto. É diferente quando você vai numa cidade que, quando ela foi projetada, né, já pensaram mas mesmo assim, são cidades menores. As pessoas às vezes falam para mim de Guararema, mas com todo respeito, né? Olha o tamanho de Guararema, uma cidade maravilhosa, uma cidade gostosa de passear, linda, tem uma segurança maravilhosa, tudo tal. Tenho amigos ali, de vez em quando vamos ali, participei do Condemate, tinha reuniões onde o pessoal de Guararema estava ali, o próprio São José dos Campos. Mas pega Guarulhos, o tamanho desta cidade. Então é complicado. As obras que estão sendo feitas aqui, por mais que a prefeitura esteja recapeando ruas, entregando rua, mas sempre tem a pessoa, mas a minha rua tem buraco, e é verdade, tem. Mas a prefeitura está fazendo a parte dela, está recapeando, comando tapa-valas para cá, mas a cidade ela é enorme, vem chuva e abre o buraco ali, e aí vamos a Sabesp, e digo assim, a Sabesp está fazendo um grande trabalho na nossa cidade, mas aquelas contratadas pela Sabesp deixa a desejar. Deixa a desejar, eu já falei isso para o antigo superintendente que tinha aqui, o Valdemir, que foi para São Paulo, um homem muito competente. Eu dizia para ele, Valdemir, não é culpa de vocês, mas essa empresa que vocês contratam, elas vêm aqui, faz um buraco, faz o buraco na hora de tapar, como é que fica? Depois de 2 dias precisa fazer. Então, as obras estão indo, você vê, vamos fazer a obra à noite, as pessoas reclamam porque querem dormir. Faz durante o dia, o trânsito fica insuportável. Basta ver o que foi hoje aqui na Tiradentes. Mas é necessário fazer a obra, precisa se entregar a obra. Então, realmente, hoje, como é que nós íamos fazer? E isso eu estou falando de várias gestões que se passaram por aqui. Cada uma deixa uma marca, cada uma tenta melhorar daqui, tenta melhorar dali. Mas é muito complicado. E hoje, como é que você faz? Você vai sair desapropriando as pessoas? Não consegue. Agradecer a Gilvan, acabou nosso tempo, foi muito rápido, né? Mas foi muito bom. João Passo está mandando um abraço para nós aqui, obrigado, Mário, todos que estão nos acompanhando. Também o Rubens e o Ricardo, obrigado pessoal. Quem quiser falar com o líder do governo, Gilvan Passos, como é que acha o Gilvan? Nós temos ali o nosso gabinete na Câmara Municipal. Nós temos também o nosso escritório ali na Rua Central, 535, no Parque Santo Antônio. E nas redes sociais estamos aí à disposição para atendê-los, a nossa assessoria. Às vezes nós não conseguimos estar no mesmo lugar, que isso é difícil. Quero agradecer a minha assessoria pelo trabalho, pelo empenho.
que tem feito aí, porque sozinho ninguém vai a lugar nenhum, Roberto. Perfeito, obrigado. Eu que agradeço mais uma vez, quero agradecer a todos que participaram. Alguma resposta que nós demos aqui que não te contemplou, perdão, é rápido, mas a gente tem que falar rapidinho por causa do tempo do programa. Quero deixar um grande abraço também ao Eduardo e a todos aqueles que nos acompanharam. Mais uma vez, Roberto, obrigado pelo convite, Deus abençoe a todos. Vereadora Carlinda, muito obrigado mais uma vez por a senhora ter participado e a senhora contribuiu muito com o programa dessa noite. Vamos ver se a gente faz um programa de 1 hora aqui, hein? Será que dá 1 hora? Lá. Adriano Careca está aqui nos acompanhando, É obrigado. o prefeito do Jardim Dourado. É o prefeito Eu falo do Jardim para Dourado. ele e para o Reginaldo, para o Regis, que do Dourado vai ser o primeiro lugar. Lá não tem mais o que fazer, Roberto. Sabe o que eles estão inventando agora? O quê? Teleférico. Eu acho que é uma boa o teleférico, ideia, a pessoa entra ali e sobe até Timóteo Penteado. Já pensou? Boa. Ou ali pro Enio Chiesa, ali em direção à Alameda Iaiá. Boa, hein? Boa. Aquela do Enio Chiesa ali chamava Rua da Torneira. Você sabia, Eduardo, que antigamente não tinha água em todas as ruas. Exatamente. Então, em alguns locais, eles colocavam a torneira pública. E ali em cima era a Rua da Torneira. Obrigado ao Gilvan Passos.